Deus, glória a Deus. Poder sentar, meus irmãos. Abra sua Bíblia em Efésios, sentado mesmo como estamos, Efésios capítulo 6. Eu quero ler agora o texto que está aí no verso 17. Capítulo 6, verso 17. Diz assim a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 17. Vamos dizer bem forte. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Repetindo aí a parte A do versículo. Tomai também o capacete da salvação. Muito bem. O texto da palavra de Deus, em Efésios 6, a partir do versículo 10, nos traz o chamado de Paulo, a orientação de Paulo sobre a necessidade de tomarmos a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mal, para que possamos enfrentar a adversidade e no final permanecermos. O texto diz que nós devemos, versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Muito bem, depois verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Versículo 13, mais uma vez, vamos repetir juntos, cada um na sua tradução, sem nenhuma dificuldade. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. E aí então Paulo declara: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Muito bem, aí finalmente o versículo 17 que nós lemos no início. Tomai também o capacete da salvação. Eu quero dar ênfase aí no texto que diz respeito ao capacete da salvação. E eu quero com isso dizer que nós estamos agora nos aproximando de um assunto muito especial, que declara que se você tem esse entendimento do que é a salvação e o efeito dela na sua vida, em outras palavras, não basta só ser salvo, mas é preciso saber também como você foi salvo, quais são as palavras do Senhor para a sua vida, de forma que você exercite isso no seu dia a dia. O apóstolo Paulo chama este assunto, ele assemelha ao efeito de um capacete. Note, no início, nós já estamos, essa hoje é a 19ª mensagem sobre a armadura de Deus. E nós estamos observando aqui agora um trecho diferente. Ele usa a mesma figura da indumentária de um soldado romano preparado para a batalha. Ele usa aqui agora a figura do capacete. Se você for observar a batalha em si, o escudo que ele diz, tomando sobretudo, e aí você só entende quando você vai ver como é que era o escudo de um romano. Em formato retangular, cobria praticamente o corpo completo, só bastava o soldado se abaixar um pouco, cerca de 50 centímetros era necessário para cobrir o corpo inteiro. E quando ele estava posicionado, dependendo do que era necessário, ele só iria fazer aparecer uma pequena parte do seu corpo. Qual era? A cabeça. E quando a cabeça iria se posicionar para poder olhar através, por cima
ou do lado desse escudo, ele estava expondo uma área de seu corpo vital, a cabeça. Então, soldados romanos usavam capacete. Pastor, é claro, né, que usavam capacete. Nem todos usavam, nem mesmo os exércitos, por exemplo, os bárbaros, eles não tinham uma regra de indumentária de guerra. Talvez por isso eram chamados bárbaros, né, porque na verdade, enfim, tem todo o significado isso, não é o nosso assunto, mas eu quero com isso chamar a sua atenção. Paulo está usando uma figura de linguagem, capacete, que fica na cabeça e que protege uma parte necessária que de vez em quando terá que ser exposta na batalha. Está protegido pelo escudo? Sim. Tomai, o verso 16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Nós passamos, se eu não me engano, foram 4 mensagens ou 5, somente falando sobre o escudo da fé. Percorremos a Bíblia. E nós estamos aplicando essa verdade bíblica na nossa vida. Note, nós estamos à procura de entender o que Paulo estava ensinando à igreja. Nós, aqui agora, estamos vendo o capacete posicionado na cabeça, ele chama de capacete da salvação. Tomai também o capacete da salvação. E eu quero aqui já declarar para você, nós estamos diante daquilo que é primordial na caminhada cristã, a salvação. Sem salvação não temos nada, não há nada. Pastor, mas o escudo é muito importante. O escudo só tem sentido para quem é salvo. Aliás, meu irmão, eu quero dizer para você, talvez, enfim, né? Nós adotamos um formato de mensagem que visa expor o texto bíblico. E o que é expor o texto bíblico? Buscar retirar do texto bíblico tudo o que ele está dizendo. E é claro, é impossível alcançarmos isso, porque a palavra de Deus, ela se renova, e a cada dia que pregamos, nós vamos descobrir novos pontos, observações, que vão nos trazer muito conhecimento e vão nos dar o apoio necessário. Mas, nessa hora, se você ouviu esse assunto e você está até com dificuldade de continuar a ouvir, meu irmão, você tem que estar preocupado com você. Por exemplo, diante de tudo que eu acabei de falar, se você está dizendo, sim, pastor, mas quando que nós vamos orar pela minha situação financeira? Quando que nós vamos orar pela minha família? Eu vim aqui hoje porque eu estou precisando muito de algo assim, dessa forma. Meu irmão, eu vou repetir. O assunto principal da Bíblia, agora repetir não, é ampliar. O assunto principal da Bíblia é a salvação. Não acredito, pastor. Sim, meu irmão, principal. Por quê? Porque tudo vai passar, tudo. Mas almas salvas, pessoas convertidas, vão subir para a glória e vão permanecer para sempre com o Senhor. O Novo e o Antigo Testamento e o Novo, o assunto é o mesmo, Deus buscando trazer o Adão para perto de si. Lembrando, Adão e Eva saíram da presença de Deus e escolheram sair da presença do Senhor. E assim sucessivamente todos nós em Adão. Mas Deus, por seu amor e graça, e lembrando, irmãos, graça não é um assunto do Novo Testamento. No Novo Testamento a graça está escancarada, no bom sentido dessa palavra, né? Parece ser muito agressiva, né? Mas a graça está escancarada. Mas no Antigo Testamento também era graça. Tanto é que quando o escritor aos Hebreus vai falar sobre a salvação, sobre a fé, ela vai dizer que Abraão foi justificado pela fé.
E para ter fé, só é possível por meio da ação do próprio Deus. Por meio da ação do próprio Deus. Os irmãos terem uma ideia, nós cremos. A salvação não é uma escolha nossa. Não é uma escolha do homem. Ninguém pode escolher a Deus. Biblicamente, ninguém pode escolher a Deus. Pastor, como é que eu escolhi? Meu irmão, ninguém pode escolher a Deus porque o homem no pecado está em trevas. E nas trevas ele não consegue enxergar nada. Ele não consegue ver nada. Ele não consegue correr, andar, não consegue decidir, não consegue planejar, não consegue ter visão de futuro. Muito bem, nas trevas não há como. E todos nós caminhávamos em trevas, estávamos em trevas, mas sobre nós raiou a luz. A luz é a manifestação do seu Filho. Ele mesmo declarou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas raiou-lhe a luz. Muito bem, pastor, de onde o senhor está tirando isso? Muito bem, meus irmãos, teremos que ler vários textos, eu quero ficar só com um. Leia aí, abra aí comigo Mateus capítulo 4, texto de Mateus, rapidamente, na semelhança do que aconteceu com os nossos irmãos de Zebulon e Naftali. Nós vamos observar na Escritura, Mateus capítulo 4, logo aí a partir do versículo 12. Vamos ler a partir mais à frente um pouco, verso 13, deixando Nazaré, todos estão comigo? Mateus capítulo 4, versículo 13 diz: deixando Nazaré, foi para morar em Cafarnaum, cidade que ficava à beira do mar, na região de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Vamos ler juntos. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que estava em trevas viu grande luz. Mais uma vez, o povo que estava em trevas viu grande luz. E aos que estavam na região da sombra da morte, raiou-lhes a luz. Desde então, começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Muito bem, pastor, aí é porque era o pessoal de Zebulon e Naftali. Eu não. Eu nasci em uma família abençoada, não é? Talvez você passe pelo erro de pensar que talvez você não tenha tantos problemas assim, e que o pecado, infelizmente, irmãos, quando falamos a palavra pecado, a pessoa pensa logo matar, roubar, mentir, alguma coisa que tenha consequências assim, né? Mas o pecado que nós estamos falando é aquilo que vem de geração. Nascemos em pecado, nascemos separados de Deus, e não tem um que não nasceu assim, somente Adão antes de pecar, e depois o próprio Jesus, e permaneceu sem pecado até a morte, morte de cruz. E eu quero ler com você agora a respeito da salvação. Nós já estamos observando sobre o capacete da salvação, e eu quero ler o texto de Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, nós vamos ler o que está escrito. Paulo, escrevendo a Tito, ele declara as seguintes palavras. Vamos ler a partir do verso 2. Vamos encontrar, digo amém. Depois de Timóteo. Depois de 1 e 2 Timóteo, você encontra Tito. Vamos ler? Que a ninguém difamem, e não sejam briguentos, mas pacíficos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Outrora nós também éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja,
odiosos e odiando-nos uns aos outros. Veja, Paulo está dizendo assim: nós, outrora, no passado, antigamente, nós éramos, vamos repetir de novo, nós também éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Veja que o texto que Paulo aqui diz, ele está declarando sobre a vida em pecado que ele também vivia. E ele continua dizendo, verso 4, quando, porém, se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo. Note, o verso 5 declara que não foi por obras de justiça que nós houvéssemos feito. Não tinha ninguém, gente boa. Aliás, irmãos, quero deixar claro isso, não há coisa boa de uma fonte ruim. Não sai coisa boa de um esgoto. Um esgoto não tem como sair água limpa. Nós estávamos em trevas, lembrando que essas trevas aí é a ausência da luz, não tem nada de bom nessa escuridão. E aí o texto continua, verso 5. Não por obras de justiça, aliás, já lemos esse versículo, e finaliza o versículo dizendo que fomos renovados pelo Espírito Santo. Verso 6 agora. Que ele nos derramou ricamente sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por sua graça, sejamos feitos esperança da vida eterna. Veja bem, meus irmãos, é muito forte esse texto. Versículo 7, mais uma vez. Eu queria ler sem parar o verso 5, 6 e 7. Eu gostaria que você também acompanhasse aí na sua Bíblia. Diz assim: não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo, que ele derramou ricamente sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por sua graça, sejamos feitos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. O versículo 7 eu gostaria de ler de novo agora. Nós temos ali a tradução RA, né? Revista e atualizada. Diz assim: a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Ainda acompanhando o versículo 8. Fiel é a palavra, e quero que a proclamem com firmeza, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Então, nesse texto nós vemos, na semelhança do que Paulo fala de si mesmo e também do próprio Tito e dos crentes, de uma forma geral, que nós outrora éramos perdidos. Mas quando surgiu a bondade de Deus, e essa bondade, sua misericórdia nos alcançou, fomos regenerados pelo Espírito Santo. Eu vou ler na tradução daqui da King James, o versículo 5 especificamente. Não por obras de justiça que praticamos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia,
ele nos salvou mediante a lavagem, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Eu vou ficar com essa palavra aí, o lavar regenerador. Na tradução contemporânea que eu li, é lavagem da regeneração. Entenda, Paulo aqui usa uma linguagem que é utilizada no Antigo Testamento. Você sabe quem se lavava e após a lavagem estava liberado para estar com a sua família? Alguém que era curado de lepra. A pessoa era curada da lepra, então ela tinha que retirar suas vestes, as vestes teriam que ser lavadas, ela teria que se banhar totalmente, e após esse banho, ela estava então liberada, claro, tinha todo um ritual ainda, mas no mesmo dia, ela estava liberada para voltar ao convívio da família. Ela era examinada pelo sacerdote, e após ser examinada e então observado que estava curada da lepra, essa pessoa era liberada após o banho em água limpa para voltar ao convívio, ter sua vida normal. Paulo parece usar essa mesma linguagem quando ele fala do lavar regenerador ou a lavagem da regeneração que foi promovida pelo Espírito Santo. Há alguns trechos da palavra que o próprio Jesus, aliás, Jesus usou essa linguagem também com Nicodemos, quando ele fala nascer da água. A única explicação palpável é que Jesus estava usando o que Nicodemos conhecia, o que é que ele conhecia muito bem, a lei. E ele usa essa linguagem com Nicodemos, tanto é que não se vê mais ele usar quando vai falar de salvação com mais ninguém, sobre lavar-se, nascer da água. Nascer da água era o mesmo termo utilizado para esse momento da pessoa que era curada da lepra, então agora era como que um nascimento, pois após sair da água estava liberado para voltar ao convívio. Lembrando que os leprosos, eles não habitavam nas cidades, eles ficavam nas cidades de refúgio, em locais separados somente para eles. Portanto, não tinham contato, não poderiam ter contato com absolutamente ninguém, senão a pessoa também teria que ficar separada pelo menos por 7 dias. Eu quero, com isso, falar com você sobre o capacete da salvação que gera em nós a eficácia para permanecermos. Como assim? Nós, quando falamos de salvação, nós precisamos entender 4 assuntos. Na nossa declaração doutrinária, quando o assunto é salvação, o primeiro ponto a ser compreendido é a regeneração. Quando uma pessoa é salva, ela é regenerada instantaneamente pelo Espírito Santo, ela é perdoada dos seus pecados, ela é regenerada de todo o mal, ela é curada, sarada de tudo quanto antes a impedia. E quando nós falamos de regeneração, veja bem, a palavra regeneração no texto grego significa o ato ou o resultado de aquilo que já existia ser renovado como se fosse novo novamente. É aquilo que começa de novo, especificamente usado para a alma e também, em alguns casos, falando sobre a terra. E quando nós pensamos nisso, nós precisamos compreender esse primeiro assunto da salvação. Pouca gente compreende. Pouca gente compreende. Por quê? Existem, meus irmãos, algumas doutrinas que geram muita gente desviada. Existem denominações que pregam, por exemplo, que você é salvo, uma parte da salvação e a principal foi promovida por Deus, mas a outra parte foi promovida por você mesmo quando você escolheu o Senhor. E nós, especificamente, cremos pela palavra que não é possível escolher a Deus, eu já expliquei, porque o homem está em trevas. E a salvação é uma obra 100% do Senhor.
Preste bem atenção, pastor, é claro. Não, claro não. Preste bem atenção, se você acredita que você escolheu a Deus, eu escolhi, por isso que eu estou aqui. Se não escolheu, aconteceu o quê? Meus irmãos, Ele se revelou a nós e nós fomos atraídos por Ele. Nós viemos, mediante seu amor e graça, fomos atraídos. Você pode perguntar, e aí você quer deixar? Nunca, jamais. Para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida? Nós estamos repetindo as palavras de Pedro, quando ele ouviu de Jesus a respeito. E para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida? Então, você pode confundir, alguns confundem, né? Pastor, mas eu que levantei a mão, eu que tive vontade de vir. Pois é, mas essa vontade foi por causa da manifestação do Senhor. Foi por causa dele que isso aconteceu. Seu amor se revelou, ele abriu os seus olhos, descortinou a sua mente e então você pôde encontrá-lo. Muito bem. Agora, qual o problema quando eu creio que foi eu que escolhi com a força do meu braço? Meu irmão, se você escolheu, então você pode deixar de escolher daqui a pouco. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Como assim? Se você crê que você escolheu o Senhor, do mesmo jeito que você escolheu, então você pode desescolher. Não existe essa palavra, viu? Eu gosto de falar umas palavras que não existem só para prender sua atenção. Você vai ficar pensando, essa palavra não existe. Pois é, essa palavra que não existe é uma expressão de algo que acontece em muitos lugares. Eu não gostei, eu vou deixar. Quer dizer que você escolheu, então agora você está deixando de escolher, então? Essa fé é uma fé inadequada. Qual é a fé correta? É acreditar no que a Escritura diz. A Escritura Sagrada, ela nos mostra um amor extraordinário de Deus para conosco. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Texto lindo, né? Mas, em outras palavras, vamos mudar agora um pouco essa fala e vamos falar de forma explicada. Porque Deus amou o prostituto, o bandido, o ladrão, o mentiroso, o amaldiçoador, o roubador, a prostituta. Como eu disse, o prostituto. Ele amou todos os homens em seus delitos e pecados e deu seu Filho. Causou um impacto diferente ou não causou? Quando a gente fala amou o mundo, a pessoa pensa logo no globo terrestre, não é? Na época de Jesus não tinha como pensar isso. Eu não tenho na minha mente um globo girando a terra. Deus amou o mundo que existia então. Não. O mundo ali é os pecadores. Irmãos, para entender melhor, só basta você lembrar do seu casamento. Lembre do dia que você se casou. Está ali a pessoa que você olhou e ficou fascinado. Pastor, não é esse dia não, é o dia que eu vi a primeira vez. Quem aqui ficou fascinado a primeira vez e disse, eu vou casar com ela? Quem aqui ficou? Flávio, eu, quem mais? O Lucas, o irmão Ali, quem mais? Vai ter gente apanhando hoje em casa, porque não levantou a mão. Hein? A mulher vai chegar, por que você não levantou a mão? Não se impressionou não, é? Né? Meus irmãos, eu conto sempre essa história, né? Quando eu conheci a Vanessa, a minha esposa, era uma reunião de diretoria da Juventude Batista, né? Eu era líder da Juventude Estadual. E nós íamos fazer um congresso que nunca tinha acontecido, íamos convidar, foi até o congresso, foi ministrar o louvor, foi o Azaf Borba. Grande Azaf, abençoado Azaf, está vivo até hoje, abençoando inclusive. E
Era preciso reunir muito recurso para poder fazer aquilo. Tudo no Acre é muito caro, passagem de avião é cara. Íamos convidar um pregador de Belém e o Asaf Borba, que vinha aqui do sul. Então era um grande desafio. E aí fomos ter a reunião. Meus irmãos, quando eu cheguei na reunião e vi ela era nova na fé, ela tinha ido substituir, acompanhar uma pessoa, uma outra moça, que era a vice-presidente da juventude da igreja dela. E as duas eram amigas. Essa história, a gente relembra ela sempre lá em casa. Atrapalhou a reunião. Por quê? Porque eu não vi a hora de terminar aquela reunião para saber quem era aquela moça, que eu nunca tinha visto. Conhecia todo mundo. Eu não a conhecia. Irmãos, atrapalhou a reunião. Porque eu disse, meu Deus do céu, quem é essa moça, gente? Irmãos, literalmente, quando terminou, eu fui direto, no tempo do orelhão, hein? A gente fala isso hoje, ninguém sabe, né? Corri no telefone e liguei para quem? Para o líder da juventude, meu amigão, até hoje. E eu digo, meu amigo, quem é aquela pessoa? E eu disse, olha, eu fiquei impressionado. E 3 meses depois, nós estávamos namorando, e 9 meses depois, nós estávamos casando. Então, os 9 meses é engraçado, né? Porque na época foi tão rápido, né? Que alguém disse, eu acho que é alguma coisa esquisita, né? Muito rápido. O filho nasceu 10 anos depois, né? A criança nasceu, não era criança, você entendeu, né? Mas eu me lembro, então, quando eu olhei, eu fiquei fascinado. Irmãos, atrapalhou a reunião, com todo respeito. Atrapalhou. E é claro, eu ali sério, né, pensando no que eu estava para propor aos líderes. Mas eu digo com muito carinho isso. Agora, por que eu estou contando isso? Porque quando eu olhei, eu vi algo que me fascinou. E eu acredito que cada homem que está aqui também tem, que levantou a mão, tem uma história semelhante para contar. E essas histórias são lindas, gosto muito de ouvir. Porém, é uma história recheada de atributos. De forma que é fácil ter se apaixonado. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou falando que Deus olhou para a terra e não viu beleza, mas amou. Está falando nada sobre relacionamento, não é? Você está entendendo agora? Eu não estou dizendo nada sobre relacionamento, mas eu creio que causa um impacto isso. Você lembrar de quando você ficou fascinado e disse, olha, vai ser minha esposa. E é claro, as mulheres nem sempre têm o mesmo impacto naquele momento. Mas eu quero com isso dizer para você, nós temos uma história maravilhosa para contar, e que bom ouvir essas histórias, mas nenhuma delas se compara com o amor de Deus. Não havia beleza, não havia nada que causasse impacto, mas ele amou. E alguém pode perguntar, pastor, ele amou todo mundo dessa forma? Ele amou a obra que faria com os perdidos. Ele amou, tanto é que o texto diz que deu o seu filho. A palavra dar significa ele comprou os perdidos. Ele trocou os perdidos pelo seu filho. O sangue do filho foi derramado, pagando o preço pelo meu e o seu sangue. Lembrando que sangue significa vida. Vida. Quando nós falamos o sangue derramado, nós estamos falando do preço. Irmãos, isso cura qualquer depressão, viu? A pessoa está lá depressiva, olhando para a desgraça que viveu, que está vivendo, e não sabe o que fazer, está ali se deprimindo. Meu irmão, Deus amou você. Minha irmã, Deus amou você com todas essas falhas, com todas essas dificuldades, e Ele deu o seu Filho pagando o preço por você,
para que você se tornasse propriedade dele. E sendo propriedade dele, ele deseja fazer uma grande obra. Um exemplo que eu não me esqueço nunca, eu sempre gosto de dar esse exemplo quando vou falar sobre isso. Meus irmãos, quando você vê uma casa linda, quando você vê uma casa bonita, qual é a primeira pergunta que você faz diante da casa linda? Qual é a primeira pergunta que você faz? De quem é essa casa? Não é? Quem já viu, você passava pela frente de um terreno, e sempre aquele terreno cheio de mato, cheio de lixo, cheio de coisas horríveis, mas alguém foi lá e comprou aquele terreno, mandou limpar o terreno, começou a chegar material de construção, começou o movimento de pessoas, e então construíram um muro, construíram a casa, e a casa rapidamente foi concluída. E então a pergunta aparece automaticamente: quem fez tudo isso? Eu quero declarar sobre a sua vida: Deus nos viu desta forma. Éramos um terreno jogado, cheio de lixo, rato, sujeira, todas as coisas que ninguém queria. Absorvíamos, recebíamos, éramos morada de tudo quanto não prestava. Alguns até possuídos por demônios. Eu tenho um irmão, logo que eu me converti, ele já estava indo para o seminário. Eram os 2 primeiros seminaristas daquela geração. A minha igreja de origem tinha o costume de seminarista tinha que ser enviado para fazer seminário no Rio de Janeiro, e foi quando eu vim. E aqueles 2 estavam indo. Um deles, depois eu soube, ele era possuído por demônios, e quando se converteu foi liberto. Inclusive deu muito trabalho no retiro. Eu conto aqui essa história. Ele, com um cinturão na mão, bateu nas pessoas, batia nas pessoas, ninguém conseguia segurar, e somente um pastor conseguiu expulsar depois de ter sido agredido com o cinto várias vezes. Ainda que agredido, conta o testemunho de que quando ele chicoteava com aquele cinto o pastor, parecia que havia um espaço entre o cinto e o corpo do pastor. E ele foi liberto naquele retiro. As pessoas vinham tentar expulsar, e aqueles demônios que estavam nele entregavam os pecados que a pessoa estava fazendo. Cada um que vinha e expulsava, dizia: sai em nome de Jesus. Os demônios diziam que a pessoa fazia em oculto. E ele tanto agredia como entregava os pecados, e depois de muito trabalho, ele foi liberto. Hoje, meus irmãos, esse homem, aliás, é um dos melhores pregadores que eu conheço, e uma pessoa extremamente usada por Deus e relevante na cidade em que é pastor. Ele pastoreia uma grande igreja em Cuiabá. Mas quando se converteu, quando foi liberto e convertido, a partir dali, ele foi novo de novo, regenerado foi. Então alguns, até possuídos por demônios estavam, ou oprimidos por demônios, vazios, preenchidos somente pelo pecado. Então éramos como esse terreno baldio, como esse terreno cheio de coisas que ninguém queria. Mas Deus nos comprou por meio do sangue de Jesus Cristo. E este comprar deu acesso à limpeza. E então Deus deseja construir uma grande obra. Em outras palavras, Deus quer fazer uma obra tal na sua vida, que as pessoas, ao passarem por você, elas perguntem: quem fez isso? Quem fez isso? Eu quero nessa noite dizer que o Senhor Deus deseja levantar você cheio do Espírito Santo. Deus deseja levantar você com o coração transformado, com a vida transformada, uma grande obra acontecendo.
Agora, meus irmãos, esta obra, ela dependendo dos problemas, é necessário colocar lá um batistaca. Que é um batistaca, eu creio que você já viu aqui, uma obra para acontecer, um prédio que iam construir, colocaram lá grandes máquinas que batiam literalmente estacas, às vezes grandes estruturas de ferro que são batidas e colocadas bem profundo no terreno para gerar estrutura para a construção que vai vir. Em outras palavras, eu estou dizendo que ninguém aqui tem o mesmo problema do outro. Todos nós aqui tínhamos uma estrutura e temos uma estrutura diferente do outro. Uns têm mais problema, outros menos, mas todos nós temos uma necessidade, que Deus vá no profundo da nossa alma e abençoe. E isso Ele fez com a salvação. Meus irmãos, o texto da palavra de Deus, em outras palavras, está dizendo, no versículo 5, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração, o regenerar do Espírito. Você foi regenerado. A palavra regenerado também, um outro entendimento que eu acho importante é, por exemplo, quando você tem um corte, você cortou a sua mão, lá na cozinha, você cortando ali legumes, você acabou cortando a sua mão, e aí aquilo dói, e dentro de alguns dias, você vai ver ali que tem uma pele que se formou embaixo, e tudo foi regenerado. E com o passar do tempo, às vezes há uma pequena cicatriz, ou talvez nenhuma, mas foi regenerado, voltou a ficar novo de novo. É isso que aconteceu na salvação. Eu falei que são 4 verdades que nós precisamos estudar na salvação. Eu falei hoje sobre a primeira, a regeneração. Claro, as outras, a justificação, depois a santificação e a glorificação. Todas elas falam a respeito da salvação. Meu irmão, você, para ser uma pessoa inabalável, você tem que ter centralizado na sua mente, no seu coração, que você foi salvo, você era um terreno baldio, jogado, abandonado, mas você foi comprado com preço caro, e em você Ele construiu um edifício que foi edificado em Cristo Jesus. Isso é salvação. Muito bem, é algo extraordinário que nós estamos falando, mas eu quero aqui, à luz do que Davi proferiu no Salmo 51, observar com você o que talvez está faltando em sua vida. Abra aí Salmo 51 rapidamente. O Salmo 51 é a oração de Davi quando ele se arrepende do seu pecado. A oração de Davi. E eu quero observar com você as palavras de Davi, quando ele fala assim. Observe bem, ele está se arrependendo do seu pecado, ele cometeu grande pecado diante dos homens e diante de Deus. E ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor. Segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Versículo 3. Pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. O que Davi estava dizendo? Eu fecho os meus olhos para dormir, mas o meu pecado não sai de diante das minhas vistas, diante dos meus olhos. Versículo 4, contra ti somente pequei. Fiz o que era mal diante dos teus olhos, de modo que és justo quando falas e puro quando julgas. Certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Certamente tu amas a verdade no íntimo, e no oculto faz-me conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo
do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria. Regozijem-se os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Meu irmão, em nome de Jesus, o restante do versículo, e sustém-me com o espírito disposto a obedecer. É isso aqui que o salvo tem que ter. No caso de Davi, ele tinha a alegria de ser salvo. E ele apenas perdeu essa alegria. O pecado gera isso. Preste atenção, meu irmão, porque você pode estar dentro da igreja, você pode ter cometido pecado semelhante ou pior do que Davi. E se aquilo não foi corrigido devidamente, aquilo vai matar a sua vida espiritual. E a alegria da salvação é quando você é perdoado e você tem a sua caminhada agora salva, regenerada, devidamente abençoada por Deus. E ele então diz, torna a dar-me a alegria da salvação, da tua salvação. O que é a alegria da tua salvação? Quando eu digo, repita comigo, repita comigo bem forte aí, meu irmão. Eu sou salvo por Cristo Jesus. Se isso não causa impacto na sua vida, você já tem que ficar de olho em você mesmo. Quando você diz isso, olha, eu sou salvo em Cristo, você não sente impacto nenhum. Você só sente alegria quando recebe uma bênção. Eu quero deixar claro, o que nós estamos falando, que a salvação é, você foi das trevas, trazido para a luz. Você foi alcançado por seu amor e graça. Você está na presença de Deus. A salvação é o estado de alguém que estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Meus irmãos, é isso que nos sustém. O que nos sustenta é o estado em que Deus nos deu. O seu amor manifesto em Cristo Jesus foi aplicado na minha vida. E por obra e graça dele. Então, eu vou expor a minha cabeça para ver o campo de batalha, pois eu estou protegido. Eu quero aqui lembrar você dessa figura de linguagem de Paulo. O capacete da salvação era necessário se expor na batalha, mas alguém para se expor tem que estar protegido. Por isso, meus irmãos, se você não entende desse assunto, vamos ver se você entende. Eu só quero causar o impacto da reflexão. Se você estivesse agora com alguém lhe perguntando, prove na Bíblia que você é salvo, com 3 textos bíblicos, quais eram os textos que você abriria? Pastor, esse daí que o senhor acabou de ler. Não, não vale. Isso aí não. Eu estou falando de você saber a razão da sua fé. Se você estivesse sendo tentado pelo diabo, como Jesus foi, ele repetiu, ele utilizou do diálogo com Satanás, não com palavras dele, mas com palavras do Senhor. Ah, mas isso aí eu vou deixar para o Senhor fazer. Não, não, meu irmão. Lá na sua casa, quando você põe a cabeça no travesseiro, lá não tem o pastor, não tem aquela irmã de oração, não tem ninguém além de você. É você e a batalha. E a batalha que você tem que travar e vencer, somente você em Cristo Jesus pode fazê-lo. Ah, mas depois vou pedir oração. Não, meu irmão, você não entendeu. Você tem que se expor na batalha para observar o campo de batalha. Mas como fazer isso se nós temos uma infinidade de pessoas que nem na batalha querem estar? Você sabia disso?
Há uma multidão. Um dia, eu buscando a Deus, eu tive essa percepção da parte do Senhor, que havia uma multidão de pessoas que ora muito bem por si mesma, ora muito bem pelos seus, mas um número reduzido de pessoas que oram por si mesmo, pelos seus e pela igreja. E um número menor ainda de pessoas que se colocam na brecha por nações, de pessoas que se colocam diante de Deus por si mesmo, pelos seus, pela igreja, mas também por uma nação. Nós estamos 24 horas numa batalha. E esta igreja está sendo convocada para tomar sobre si o capacete da salvação. Esta igreja está sendo convocada por 19 mensagens a tomar sobre si a armadura de Deus. Mas eu percebo, irmãos, o ambiente como se tivesse pessoas como que entorpecidas, como que dormindo, que não entenderam o que estamos falando. Nesse exato momento, talvez a sua casa está tomada por correntes, tomada por cadeias. Não se lê mais a Bíblia, não se ora mais, não se faz mais oração junto, não se busca a Deus mais na casa. E você não sabe por que tudo isso está acontecendo. E nem percebeu que tudo isso se foi. Quero dizer para você que o inimigo das nossas almas, ele já está trabalhando em enganar pessoas há milhares de anos. E você, com talvez todo o seu jogo de cintura, você não é páreo para ele. Não é páreo, nenhum de nós é. Você não é páreo. Que é isso, pastor? O senhor está desfazendo da sua pregação? Não, absolutamente não. Pelo contrário, estou confirmando a pregação. Porque senão não precisava de armadura de Deus. Bastava ir só eu e você. Pode vir em mim. Presta para nada. Eu e você não temos condição de resistir um só momento. Tanto é que esse assunto é uma das mais puras provas de que é a graça de Deus, porque nenhuma das partes da armadura saiu de mim mesmo, é de Deus, é do Senhor. Então vamos desinchando o peito aí, vamos botando logo esse joelho para ajoelhar, e é literalmente, você pode ajoelhar aí hoje? Pode ajoelhar? Vamos ajoelhar. Irmãos, eu cheguei aqui no culto, e eu percebi aqui o negócio travado espiritualmente. Nós já tivemos cultos mais abençoados. E eu disse para o Flávio, vamos cantar aí, meu filho, vamos adorar aí, porque tá frio aqui o negócio. E não é do ar-condicionado, não. Eu entendi pela parte do Senhor, eu creio plenamente, que nós temos aqui muito conserto para fazer nessa noite. Nós precisamos consertar diante do Senhor. É claro, você não está obrigado a ajoelhar, só quem quiser ajoelhar. Talvez você não pode nem ajoelhar, o seu joelho não permite. Mas nessa hora, eu também vou me ajoelhar. E eu quero convidar você a se arrepender dos seus pecados. Pastor, mas eu já sou salvo. Talvez você está aqui hoje como Davi, sem a alegria da salvação, porque o pecado acabou com essa alegria. Se arrependa. Talvez você está fugindo da batalha. Você vai dizer agora em oração, Pai, eu retomo o meu lugar na batalha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ore. Ore. Se derrame. Meu Senhor, eu sou barro, Tu és oleiro, estou em Tuas mãos. Ser transformado, pois quero ser modelado em Tuas mãos, ser preparado. Derrame o seu coração, ore. Como um vaso Em nome de pra Jesus.
Jesus, Pai. cheio do teu amor. Oh, enche-me, oh, enche-me do teu Espírito, da tua graça, e em verdade enche-me do teu amor. Em nome de Jesus, fique de pé agora no seu lugar. Você já fez a sua oração de arrependimento. E agora vamos declarar, em nome de Jesus. Você pode adorar o Senhor e declarar esse louvor, a sua oração. Em nome de Jesus, Pai, receba, Pai, as nossas vidas. Serei usado como um vaso para ser cheio do teu amor. Oh, enche-me, oh, enche-me do teu Espírito, da tua graça, e em verdade enche-me do teu amor. Levante as suas mãos e agora você vai orar pela sua vida e a sua casa. Aliás, pela sua vida você já orou, mas você vai orar pela sua casa agora. Em nome de Jesus. Pai, nós declaramos agora toda cadeia quebrada, toda frieza espiritual destruída. Todo aquele que o Senhor chamou para ser um guerreiro de oração, restaurado agora, renovado agora. Em nome de Jesus, seja quebrada agora as correntes que foram postas no casamento, nos relacionamentos com os filhos. Seja desfeita agora toda barreira. Nós declaramos livre acesso no lar. Cada lar um altar, cada casa um altar. Em nome de Jesus, seja agora mal, bata em retirada desse quarto. Seja agora destruída toda opressão, toda cadeia de enfermidade, de derrota na mente. Seja desfeita agora. Eu ordeno em nome de Jesus, na autoridade do nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus, seja livre os teus filhos, seja livre as tuas filhas, seja a bênção, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Eu quero orar agora pelo seu ministério, por aquela obra específica que Deus chamou você, de olhos fechados em oração. Todos aqueles que foram chamados para uma obra específica, talvez o Senhor te colocou no coração que você tinha que clamar pelas nações, que você tinha que clamar a mais por essa cidade. Você que deixou o posto, você que largou o chamado, retome agora. Em nome de Jesus, seja uma unção sobre a sua vida agora, renovando. Senhor Deus, renova a aliança com você. Senhor Deus, renova a aliança para ministrar a palavra. Você que estava abandonando o seu posto na batalha, você está retomando agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja agora cadeias quebradas agora, todas as amarras desfeitas agora, e seja renovado esse teu ungido, esta tua serva ungida, meu Pai. Seja renovado o óleo da unção sobre a tua cabeça, pensamentos de paz e não de mal. Seja agora sobre o teu coração a palavra do Senhor renovada. Todas as promessas de Deus que estavam sobre a mesa sejam aplicadas agora. Seja todo o caminho desembaraçado, todas as barreiras arrancadas agora.
Senhor Deus, limpa o caminho. Você caminhará pelo caminho reto do Senhor. Prosperará. Não morrerá, mas sim prosperará. Seja assim, Pai. Levante as tuas mãos bem alto. Que essa nuvem de unção seja agora sobre as tuas mãos. Que o poder do Espírito seja liberado sobre a tua vida para o ministério, para a obra do Senhor, para voltar a orar pela madrugada, para voltar a buscar a presença do Deus vivo. Seja agora o poder do Espírito para a obra do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E agora